Sejam bem-vindos, professor Rodrigo Oliveira aqui, mais uma vez, Geografia, agora falando sobre o espaço econômico da América Latina, isso mesmo, tá? Continuando falando sobre a América Latina, depois de a gente falar sobre Estados Unidos, Canadá, México e América Central, chegamos à América do Sul, chegamos à nossa vizinhança de fato aqui no continente, certo? Hoje falaremos sobre a economia de alguns países, espaço econômico de alguns países da América do Sul, Chile, Paraguai e Venezuela, tá? Então já pega um livro de vocês com uma marca-texto, a caneta para grifar as partes que vocês acharem interessantes, acharem importantes, ok? Então, começando lá. A América do Sul ela é formada por 12 países e um enclave territorial que é a Guiana Francesa, que é um território francês, tá? Os países sul-americanos eles apresentam um grande desenvolvimento, uma grande diferença nos níveis de desenvolvimento econômico e social. Por um lado, existem países com uma economia muito ligada à produção agropecuária e exploração de recursos minerais naturais. O outro, tem países que já têm um importante grau de industrialização interna. Começamos com a Venezuela, um país que foi colonizado pela Espanha e que por muito tempo foi um simples exportador de produtos agrícolas, como café e cacau, mas que no início do século XX começou a ser explorado petróleo na região, descoberta de grandes reservas de petróleo. Isso fez com que o espaço geográfico venezuelano se modificasse bastante, se diversificando sua economia para além de um exportador de produtos agrícolas. A partir do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e empresas estadunidenses passaram a controlar a exploração de petróleo no país, dominando tanto a exploração quanto a venda do petróleo venezuelano. A Venezuela ela possui a maior reserva de petróleo cru do mundo e ela é um dos fundadores da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Que tem, além da Venezuela, países como a Arábia Saudita, o Irã, a Nigéria, o Equador e os Emirados Árabes Unidos. Somente a partir de 1960 que o governo venezuelano passou a intervir de forma mais forte na economia, inclusive nacionalizando todas as atividades ligadas à exploração do petróleo, desde plataformas, refinarias e, claro, a distribuição do petróleo no país, com destaque para a empresa estatal, a PDVSA, que é como se fosse uma Petrobras para os venezuelanos. A Venezuela passou a usar essa renda vinda da exploração de petróleo para o desenvolvimento de outras áreas da sua economia, principalmente a sua indústria. O país continuou nessa expansão de sua economia às bases da exploração de petróleo, até que no final do governo Hugo Chávez, lá em 2013, o país começou a entrar em uma profunda crise econômica, uma por conta dessa dependência do petróleo, que qualquer oscilação no preço do petróleo fazia com que o país sofresse bastante, e principalmente pela instabilidade política do que veio depois com o sucessor do Chávez, que é o Nicolás Maduro, que devido a sérios fatores
internos fez com que o país mergulhasse em uma crise sem precedentes na história nacional, com uma inflação gigantesca e, claro, uma grande parte da parcela da população venezuelana vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. Chegamos ao Chile. O Chile é um país que a maior parte do seu território é formado por montanhas, pelas montanhas da Cordilheira dos Andes. Sua divisão regional interna leva em consideração as zonas climáticas. O Chile é um país que possui uma extensão muito grande norte-sul, ou seja, ele tem regiões que estão ali na área de clima tropical, de clima temperado e ali próximo às áreas de clima polar também, tá? Uma diversidade do território com lugares que a temperatura chega a mais de 50 graus e até menos 25 ou menos 30 na Patagônia chilena e no alto do topo da Cordilheira dos Andes. A área mais importante do país é a região central, próxima à cidade de Santiago, que é a capital do país, além de ser uma região que é, desde muito tempo, a principal produtora de alimentos, é atualmente a região mais populosa, com a maior dinâmica industrial e comercial do país. Os principais produtos agrícolas que o Chile exporta: a gente encontra cereais, frutas como maçãs, peras, uvas e, claro, a exportação de salmão e de vinhos. No norte do país, o clima árido dificulta atividades agrícolas de alta produtividade. Porém, a região é extremamente rica em recursos minerais, como zinco, prata, manganês, ouro e, claro, cobre, uma vez que o Chile é o principal maior exportador de cobre do mundo, tá? Fazem parte. Essa riqueza de minerais fez com que a indústria siderúrgica chilena se desenvolvesse bastante. Na região sul, por conta do inverno rigoroso, é praticada a pecuária intensiva e, claro, a vinicultura. Chegamos ao Paraguai. O Paraguai, junto com a Bolívia, é um país sul-americano que não tem acesso aos oceanos, tá? Nem o Oceano Pacífico, nem o Oceano Atlântico. Isso fez com que, ao longo dos últimos séculos, o Paraguai tivesse dificuldade em realizar comércio com outros países do mundo. O território do Paraguai pode ser dividido em duas regiões: o Chaco e a Mesopotâmia. O Chaco Paraguai é uma região muito árida, tá? Onde você não tem uma grande diversidade de atividades, a não ser o extrativismo vegetal, principalmente do quebracho vermelho. Já na Mesopotâmia, a região que fica entre os rios Paraguai e Paraná, se encontra a região mais economicamente desenvolvida do país, além de ser a região mais populosa. O eixo entre as cidades de Assunção e Cidade del Este é o principal eixo econômico do país, tá? Na região da Mesopotâmia destacam-se a exploração de madeira, de erva mate, o cultivo de soja, algodão, milho, trigo, tabaco, principalmente para a exportação, além da pecuária, da produção de carne. A exploração de energia elétrica é uma importante fonte de renda do país, tá? O Paraguai, nas últimas décadas, ele participou da construção de usinas, como a usina de Itaipu, junto com o Brasil, e a usina de Yacyretá, construída em parceria com a Argentina. Okay?
Espero que vocês tenham conhecido um pouco aqui sobre os países da América do Sul. Na próxima aula continuaremos viajando pelos países da nossa vizinhança e, no caso de dúvidas, estarei aqui para ajudar. Até a próxima!